Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? As famílias? Mais um domingo, né? Nós estamos aí no mês de agosto e até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, nada tem nos faltado, Ele tem nos amado e tem tido misericórdia de nós, de nossas vidas e das nossas famílias. E nós louvamos ao Senhor por isso. Nós que estamos aqui em Santa Catarina, hoje amanheceu um dia bem bonito, um dia de sol, e com, nós sempre vemos, mas com bastante clareza, enxergamos a bondade, a boa mão do Senhor sobre nós. O pastor Felipe ficou, então, 13 dias de férias, né? Descansando um pouquinho, embora talvez alguns pensem que nesse tempo de pandemia, como as coisas estão sendo feitas, às vezes de casa, não tem se trabalhado tanto como se estivesse na igreja, mas sim, né, os pastores têm trabalhado e se dedicado ao ensino. O pastor Felipe continua visitando e fazendo discipulado, classe de catecúmenos. Então, o conselho concedeu a ele 13 dias de descanso e nós estamos de volta. O Senhor nos abençoou e agora podemos continuar a caminhada por mais esse tempo até que o Senhor queira. Nós estávamos com saudades, né? E ainda estamos, porque distantes é difícil, né? Ficarmos distantes. Essa semana eu conversei com algumas irmãs da igreja para matar um pouquinho da saudade, mas ainda não é completo, não é? Hoje nós também louvamos ao Senhor porque nós comemoramos o Dia dos Pais. É uma data bem gostosa de se comemorar, de se lembrar, de celebrar ao Senhor. Como nós sabemos que tudo é para a glória do Senhor, este dia também é um dia para glorificar ao Senhor, para nós nos lembrarmos do cuidado e do amor que o Senhor tem pelos maridos, pelos pais, que o Senhor tem abençoado tanto. Então, nós vamos, neste momento, orar, louvar ao Senhor por esta manhã gostosa e já agradecer ao Senhor por este dia que tem algo um pouquinho a mais para alegrar que o nosso dia, que é um dia tão especial, o dia do Senhor. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos orar neste momento, louvando e bendizendo o nome do Senhor através das nossas vozes. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai Santíssimo, nós louvamos o teu nome. Nós temos palavras para te adorar, nós conseguimos expressar através de palavras a nossa gratidão. A tua palavra diz que a natureza faz isso. As árvores, os mares, o vento, eles também celebram e adoram o teu nome. É verdade que o Senhor é um Deus tão grandioso que por muitas vezes, por conta do nosso pecado e do nosso orgulho e da nossa pequenez, não conseguimos dar ao Senhor aquilo que o Senhor merece. Mas pedimos para que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, porque é feita ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, o nosso Deus, o nosso Pai. Te louvamos por mais esta manhã tão bonita, de um dia separado dos outros, das atividades que fizemos durante a semana. Hoje temos tudo separado para buscar e adorar o seu nome. Nós te louvamos porque hoje também nos lembramos dos pais, aqueles que o Senhor fez um chamado tão importante, tão responsável, tão grandioso.
Pedimos para que o Senhor abençoe os homens, os pais de nossa igreja e aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão conosco. Dê a eles coragem, ânimo, força para cumprir os teus propósitos, para obedecer a tua palavra, para te amar acima de tudo e para continuar aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Abençoe esta manhã, que nós possamos te adorar e possamos também ouvir a tua voz. Obrigada, Senhor, porque temos vida, temos saúde e temos a alegria de estar contigo todos os dias. Te louvamos pela nossa igreja e te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um cântico. Hoje nós vamos, na devocional, ler o Salmo de número 67, e esse Salmo nos fez lembrar de um cântico que a gente estava até comentando aqui em casa, foi um dos melhores feitos ali na época. Quando eu digo na época, é porque é um cântico mais antigo, mas é um hino muito bonito, louvemos ao Senhor. E eu gostaria de convidar você para cantar comigo. Me lembrei da Edileuza, a esposa do presbítero Lopes. Ela sempre fala assim, por que canta uns hinos tão agudinhos, assim, logo pela manhã? Os tons, às vezes, das músicas ficam tão agudos, não é, Edileuza? E nós vamos cantar. Este é um daqueles que ficam bem fininhos, assim, para cantar. Então, para você não ficar ouvindo só a minha voz, cante junto comigo o cântico Louvemos ao Senhor. E nós vamos adorar ao Senhor através das nossas vozes. Vamos cantar. Vamos lá? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana,
Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor. Quando nós não tínhamos um novo coração, ele não era o motivo do nosso louvor. Nós, às vezes, colocávamos outros motivos para nossa alegria. Mas quando o Senhor passa a ser único e suficiente, ele é então a razão de todas as nossas coisas. Nós vamos hoje fazer a leitura do Salmo de número 67. Este é um daqueles salmos que eu e você poderíamos escrevê-lo dia a dia. Salmo de número 67. Eu gostaria de convidar você para ler comigo. Você pode ler em voz alta ou pode apenas acompanhar. O Salmo de número 67. Nós temos feito a leitura todos os domingos de um salmo e hoje nós leremos o Salmo de número 67. Leia comigo. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E depois o salmista vem dizendo de novo, abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O nosso querido irmão, pastor Hernandes Dias Lopes, publicou no site da IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de onde ele é pastor, um texto a respeito do Dia dos Pais. E ele deu o título de Pai, um Homem Especial. E ligado a este salmo que nós lemos, onde nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, eu gostaria de compartilhar este texto escrito por este irmão com todos os pais que estão nos assistindo neste momento. E aqueles que hoje não estão juntinhos de seus pais, não é? Eu mesmo não tenho mais o meu pai aqui comigo, o Felipe, o pastor Felipe está com o meu sogro, o pai dele lá em São Paulo. Você que de repente não está pertinho do seu pai, é um chamado a louvar ao Senhor pelo pai que nós temos e o Senhor mesmo nos deu.
Eu queria que você acompanhasse a leitura deste texto bem especial para a data de hoje. Pai, um homem especial. A paternidade é uma missão honrosa. É mais fácil ser um profissional de sucesso do que ser um pai exemplar. Muitos homens que galgaram o apogeu da fama fracassaram nessa área vital da vida. Muitos até mesmo construíram o seu sucesso sobre os escombros da própria família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso compensa ou traz alegria maior do que ver os filhos ajustados, felizes e unidos. Qualquer sacrifício deve ser feito para educar os filhos e encaminhá-los vitoriosamente na vida. Por que o pai é um homem especial? Quais devem ser os atributos? Quais devem ser as causas pelas quais ele deve lutar? Como o pai pode ser um homem especial? Em primeiro lugar, sendo um marido sensível e amoroso. O maior presente que um pai pode dar a um filho é amar o seu cônjuge. Quando investimos no casamento, estamos investindo também nos filhos. Nada machuca tanto os filhos como o naufrágio do casamento dos pais. O casamento estável dos pais traz segurança para os filhos. Por outro lado, o divórcio dos pais dói mais nos filhos do que nos cônjuges que se separaram. Há cônjuges que, além de acabar com o casamento, também se divorciam dos filhos. Mesmo que a relação conjugal, por fatores vários, tenha chegado ao seu fim, os pais precisam, ainda mais, se desdobrarem para cumprir sua nobre e intransferível missão. Em segundo lugar, sendo paciente e compreensivo com os filhos. O apóstolo Paulo orienta os pais a não provocar os filhos à ira. Um pai pode provocar os filhos à ira quando é incoerente em suas atitudes, quando exige uma coisa dos filhos e ele mesmo não pratica o que exige. Um pai pode provocar os filhos à ira quando é inconsistente na aplicação da disciplina. Os filhos precisam ter limites claros. Eles não podem ser elogiados e disciplinados pela mesma causa. Isso gera insegurança neles. O pai precisa dosar disciplina com encorajamento. Ele precisa ser firme e doce ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, sendo um líder espiritual na sua casa. Deus deu ao homem a responsabilidade e o privilégio de liderar espiritualmente a família. Cabe a ele o cuidado espiritual da esposa e dos filhos, pois aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o incrédulo. Ele, à semelhança de Jó, precisa ser o sacerdote do seu lar, um intercessor e o conselheiro dos filhos. A missão de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor é uma atribuição dada aos homens. Cabe ao marido governar bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. E em quarto lugar, sendo o discipulador dos filhos. Os filhos precisam mais do que provisão. Eles necessitam de exemplo e capacitação. O exemplo não apenas uma forma de ensinar, mas a única e eficaz. Os pais são espelhos para os filhos. Para que um espelho exerça a sua função, precisa ser limpo, plano e iluminado. Os pais ensinam mais pelo testemunho irrepreensível do que por discursos inflamados. A vida fala mais alto do que as palavras.
mas um discipulador também transmite conhecimento, experiência e vida. Os pais precisam ter tempo para os filhos. Precisa construir e manter aberto o canal de comunicação com os filhos. Os pais precisam ser amigos dos filhos. Eles precisam ser o maior referencial de uma vida digna para os filhos. Um pai vitorioso é aquele cujos filhos têm alegria de imitá-lo. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo exemplo de paternidade, nos ajude a desempenhar com fidelidade, amor e grande zelo este sublime ministério da paternidade, para a glória do seu próprio nome, felicidade da família e edificação da igreja. O nosso desejo, claro, seria que hoje estivéssemos todos juntos na igreja, não é? Podendo nos abraçar e talvez as crianças cantando alguma coisa, ou no nosso caso, ouvindo um hino bem bonito cantado pela nossa irmã Tânia e homenageando assim todos os pais. O Senhor tem os seus planos e nós jamais vamos ir contra aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, nós nos alegramos, nós daqui e cada um da sua casa, por todos os pais, principalmente os que fazem parte da Igreja Presbiteriana de Balneário Camboriú. A Deus o nosso louvor, honra e a nossa intercessão por todos os pais, para que sejam verdadeiramente homens chamados pelo Senhor. Nós vamos orar, terminando assim este momento devocional, orando pelos pais, mas eu quero lembrar que esta semana, 2 membros de nossa igreja, 2 pessoas muito especiais, fizeram aniversário. No dia 4 de agosto, o presbítero Lopes fez aniversário. Que alegria! É uma família muito amada, eles vieram de Brasília e estão conosco. E o Lopes é muito, muito querido, é um grande auxiliador do pastor na obra, e nós louvamos ao Senhor pela vida do presbítero Lopes, pedindo ao Senhor que cuide, Lopes, de você, de sua família, da sua saúde, e o abençoe em todas as coisas. E também quem fez aniversário esta semana, dia 5, foi a mulher que faz as coxinhas mais gostosas de mandioca, aipim, né, que fala. De todo o Balneário Camboriú, que é a nossa irmã Ivani. Estou falando isso porque às vezes já estou fazendo propaganda para ela me mandar umas coxinhas essa semana ainda. A nossa querida Ivani, esposa ali do presbítero Jura, do Jurandir, também fez aniversário esta semana. Nós louvamos ao Senhor por esses 2 irmãos que o Senhor abençoou com mais um ano de vida. Você que está nos assistindo também fez aniversário de casamento. Rogamos ao Senhor as bênçãos para você, sua saúde, sua casa, sua família. Que Deus continue os abençoando. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Nós estamos aí caminhando para o fim de mais uma revista da nossa escola dominical. Estamos terminando aí uma revista sobre a vida do nosso irmão Jó, e logo começaremos um novo material. O pastor depois vai dar alguns avisos a respeito do novo material, como vai ser feito, como nós ainda não vamos voltar às atividades de EBD. O pastor teve alguns planos e de um estudo um pouco diferente, assim, online mesmo. Então, tudo depois vai ser explicado pelo pastor para que a dinâmica da nossa escola dominical seja feita com ainda mais qualidade, para a honra e glória do Senhor. Eu quero só lembrar que quarta-feira agora, quarta desta semana, porque tem sido a cada 15 dias, nós teremos aí o encontro de pais, o treinamento para pais. Vocês se lembram? O pastor João Arthur, o pastor Edmar, reverendo Felipe, estão juntos estudando um livro do Paul Tripp, e quarta-feira nós temos mais um encontro do treinamento para pais.
tá ok? Quero convidar você para fechar os seus olhos, nós vamos orar e vamos assim partir para mais uma aula da nossa escola dominical. Vamos orar, irmãos. Querido Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o dono da vida. Nenhum dia é a mais ou a menos daquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Te agradecemos porque confiamos que o melhor está nas tuas mãos e nos teus planos. Te louvamos pelos pais da nossa congregação, te louvamos pelos pais da nossa igreja, te louvamos pelos pais que te servem, que te temem e que te buscam. Pedimos ao Senhor que os encha de coragem, de vigor, de saúde, de ânimo, de alegria, em responder ao chamado que um dia o Senhor os fez. Pedimos, Senhor, para que hoje seja um dia ainda mais especial e para que o Senhor nos dê a alegria de louvarmos a Ti por nossos pais. Também nos lembramos com muita gratidão do presbítero Lopes e da nossa irmã Ivani. Obrigada, porque mesmo em meio a tantas dificuldades que temos vivido, o Senhor concedeu a eles mais um ano de vida. Te louvamos, Pai. A nossa igreja te louva. São pessoas especiais para o corpo de Cristo, essenciais para o teu reino. Então pedimos para que o Senhor continue os abençoando. Agora que vamos para mais uma aula, mesmo cada um em seu lar, pedimos para que o Senhor nos dê concentração, nos dê atenção e que nós possamos aprender uma porção mais da tua palavra. Fala conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não se esqueçam que a nossa igreja está funcionando presencialmente todos os domingos às 18 horas. Você que não está no grupo de risco, né? Então, ali, crianças até 11 anos, e depois as pessoas um pouco mais maduras, né? A partir ali dos 60 anos, esses dois grupos não podem mesmo participar por enquanto. E nem aqueles que têm alguma comorbidade, alguma dificuldade, aqueles que têm alguns sintomas, esses realmente não é para ir, mas se você está fora desse quadro, deste grupo de risco, está bem de saúde, se sente à vontade, confortável para ir, você pode ir à igreja hoje, às 18 horas, para o culto presencial. Lá, a nossa igreja está arrumada de acordo com as normas, todos devem estar de máscaras, não é? Mas você pode ir e cultuar ao Senhor hoje, a partir das 18 horas, ok? Deus abençoe, vamos para mais uma aula, que o Senhor continue falando conosco. Deus abençoe, irmãos. Muito bom dia, meus irmãos. Estamos de volta, depois de um tempinho de descanso. Estamos reencontrando os irmãos, mesmo que virtualmente, e também retornando às atividades, né, a partir da nossa igreja. Nós ficamos aí 2 semanas participando da escola dominical e do culto lá da primeira de Itajaí. Tivemos também a participação do nosso irmão presbítero André, conduzindo os estudos bíblicos, e agora, com a graça do Senhor,
voltamos com a nossa programação normal, né, a partir aqui da nossa igreja. Muito bem lembrado pela Marcele. Hoje, às 18 horas, faremos a transmissão do nosso culto a partir lá da igreja, né? Então, você também fique à vontade para estar lá conosco e participar da transmissão lá, ou participar da transmissão na sua casa. Nós vamos, como você recebeu aí os recados ontem, vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Jó. E nós demos o título maior, né, o título grande de Lições sobre o Sofrimento de Jó. E hoje nós vamos fazer o penúltimo estudo. Na semana que vem, se Deus quiser, vamos concluir o nosso estudo. É um estudo panorâmico, é bem verdade, né? Nós passamos por algumas, de maneira mais metodológica, passamos por porções grandes do livro, porque observamos ali, primeiro, a fala de Jó, depois o diálogo com cada um dos três amigos, e por isso a gente conseguiu avançar mais rápido. Vimos também a parte das falas de Eliú, no último estudo que tivemos da série, e hoje, meus irmãos, nós vamos ouvir o Senhor falar com Jó. É a primeira vez que Deus vai falar com Jó diretamente. Então, nossa proposta é ir a partir do capítulo 38 até o final do capítulo 31, mas eu vou mostrando aqui para os irmãos e, em forma de tópicos, nós vamos seguir fazendo como viemos fazendo até aqui. Para iniciar, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías. E nós vamos ler esses dois versículos, Isaías 40, o verso 12 e também o verso de número 18. Então, abra aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, do verso 1 ao verso 18. Verso 12 e o verso 18, perdão. Versículo 12 nos diz assim: Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Duas perguntas aí. Agora o versículo de número 18, mais duas perguntas. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Pois é o próprio Deus falando ao povo por meio do profeta Isaías, e é o mesmo tom nas perguntas que Deus vai utilizar para falar com Jó. Eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 38, e nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o nosso estudo de sua palavra. Sem o auxílio dele, nós nos perderemos nessa tarefa de conhecer a profundidade do conhecimento de Deus que ele revelou a nós. Jó, capítulo 38. E nós vamos orar, então, pedindo a bênção do Senhor neste momento. Vamos orar, meus irmãos. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por esse lindo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado em paz, tem preservado a tua igreja, ó Pai, e tem, ó Deus, alimentado o teu povo. Mais uma vez, o Senhor preparou esta rica oportunidade de estudarmos a tua revelação. Te pedimos, ó Pai, que pela ação do teu Santo Espírito, o Senhor nos faça entender, crer e praticar a tua palavra. Foi para isso que o Senhor fez registrar toda a tua palavra. Foi para isso que o Senhor levantou homens no passado para tornar acessível a tua palavra a vários idiomas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos fez viver até hoje. Foi para isso, para conhecer o Senhor,
e prosseguir em conhecer-te, para viver de modo agradável diante de ti. Mais uma vez te louvamos por mais este encontro com o Senhor e te pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jó capítulo 38. Antes, porém, nós vamos recordar aquilo que encerramos, né? Como nós encerramos o nosso último estudo, falamos das palavras de Eliú a Jó e aos amigos. Lembrem-se daquele jovem que estava entre os anciãos ali, Jó, Bildade, Zofar e o Elifaz. Estava ali um jovem chamado Eliú. E ele, depois de todos falarem, já não se contia mais, e então abriu a sua boca, estava um pouco irado, é verdade, abriu a sua boca e passou a falar com Jó, e também com os amigos de Jó. E aí nós concluímos da seguinte maneira, né, o estudo daquela última vez que estudamos sobre Jó. Eliú é um instrumento nas mãos de Deus para confrontar Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Por fim, é o próprio Deus quem vai confrontar Jó. E aqui é o ponto onde estamos hoje. O próprio Deus confrontando Jó, levando-o também ao arrependimento. E aí preste bastante atenção, porque essa já é uma recordação necessária para o estudo de hoje. No sentido de que Jó não pecou para sofrer tudo que estava sofrendo, mas, enquanto sofria, Jó pecou com suas palavras, mas o Senhor o perdoou. E é interessante, os irmãos verão, conforme o Senhor vai avançando na confrontação, como Deus volta a algumas questões levantadas por Jó em suas falas. Isso é bastante interessante, uma construção belíssima da palavra de Deus, onde ele vai voltar a alguns pontos, em especial lá do capítulo 3, quando Jó amaldiçoou o dia e a noite do seu nascimento. Lembram-se disso? Deus vai voltar ali as questões e vai confrontar Jó, bem como alguns trechos das suas falas ao longo desses meses em que Jó esteve sob o sofrimento. Nós sabemos que Jó não pecou para sofrer tudo aquilo, porque a questão foi o desafio de Satanás e a falsa acusação que Satanás fez ao servo do Senhor, que era Jó, um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E o Senhor Deus decidiu envergonhar Satanás, derrotá-lo, utilizando também a vida de Jó, né, a integridade que havia em seu coração, não no sentido de ser perfeito, mas de depositar toda a sua confiança em Deus. Essa é a ideia da integridade de Jó. E então, de fato, até o fim do livro, nós veremos que Satanás foi derrotado porque o Senhor conhecia Jó, capacitou Jó, ao mesmo tempo em que Jó cria em Deus, era fiel ao Senhor. Feita esta recordação, vamos passar à introdução do nosso estudo. E você vê aí no slide colocado. Nós estamos nos aproximando do final do livro de Jó. Já nos deparamos com alguns personagens da história e as perguntas que cada um deles levantou. Todo mundo faz pergunta no livro de Jó. O pessoal gosta de fazer perguntas. É bem verdade que algumas são retóricas, né? Mas todo mundo fez perguntas. Porém, hoje, nós veremos a primeira vez que Deus fala diretamente com Jó. Agora, é o próprio Deus quem vai fazer as perguntas. E os irmãos vão notar, se já bateram até os olhos aí no texto que tem diante de si, quantas perguntas Deus faz. Na sua grande maioria, são perguntas retóricas. Já tem a sua resposta ali embutida, no sentido de que ele pergunta numa forma de apenas trazer a reflexão a Jó, porque o próprio Jó já sabe a resposta, né? Em suas palavras, né, nas palavras de Deus, ficará claro para Jó e para nós que tudo sempre está sob o controle santo
e sábio do Senhor. Tudo, sem exceção. E nós vamos ver como Deus vai ampliar a nossa percepção sobre o seu domínio sobre todas as coisas. Este texto pode servir para alguns de nós como um grande desafio, porque pode ser que, em determinado momento da nossa carreira cristã, nós, uma vez fortalecidos na fé, nos tornamos mais sábios, né? Ou queremos nos tornar mais sábios do que o próprio Deus. E até mesmo desconfiamos da santidade dos propósitos do Senhor, em especial naqueles momentos em que as coisas são ruins, né? Tem um gosto amargo para nós. Mas Deus vai demonstrar aqui a Jó e vai nos fazer lembrar também que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Criador de todas as coisas e que sustém todas as coisas para o louvor da sua glória. Vamos lá, então, meus irmãos, ver a resposta do Senhor para Jó. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a resposta do Senhor a Jó é feita por meio de perguntas retóricas, como eu já disse. Em especial, passe o olho aí, por favor, no capítulo de número 38, e você vai encontrar 3 grupos de perguntas: onde, quem e acaso. O grupo de perguntas acaso, daqui a pouquinho fica mais claro para você, ou se você já está batendo o olho aí, você vai entender o que eu estou falando. Esse terceiro grupo de perguntas, ele avança até o capítulo 41, né? Mas veja aí, onde, quem e acaso. Versículo de número 4. Onde estavas tu? E aí continua a pergunta. Segundo grupo de perguntas, quem? Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? E aí ele vai fazer outra pergunta no versículo de número 25, por exemplo. Quem abriu regos para o aguaceiro? E assim vai. E o terceiro grupo de perguntas é acaso? Versículo 16. Acaso entraste nos mananciais? Versículo 22. Acaso entrastes nos depósitos? Versículo 28. Acaso a chuva tem pai? E assim vai, tá bom? E esses grupos de perguntas, né? A partir deles, nós somos conduzidos e seremos conduzidos a refletir na majestade do nosso Deus. Preste atenção nas coisas que Deus fala a Jó, ao mesmo tempo em que aplique à sua própria vida todas essas perguntas de Deus que já têm resposta, e você vai compreender a majestade de Deus, a extensão do seu domínio e como as coisas estão na mais perfeita ordem, porque o Senhor é quem as sustém. É claro, há algumas disfunções que também não fogem do controle de Deus, no sentido de que ele supervisiona todas as coisas. Mas, porque o mundo está em pecado, algumas disfunções acontecerão. Mas tudo isso está em perfeita harmonia com o propósito santo de Deus, com o propósito de revelar a história da redenção e levá-la a cabo. E esse é o dia, grandioso dia que nós aguardamos, né? O retorno de Cristo, o juízo final, novos céus e nova terra para o povo de Deus. Avancemos, então, para ver aqui alguns tópicos. Falei bastante, mas agora nós vamos ler as Escrituras, né? Vamos ler bastante agora, como já temos feito. Então, o primeiro trecho que eu destaquei são os primeiros 3 versículos do capítulo 38, onde o Senhor vai chamar Jó para como que um diálogo. É claro, o Senhor vai ficar mais tempo falando, Jó vai respondê-lo apenas ali no capítulo 40, um pouquinho só, e o Senhor vai voltar a falar. O capítulo 38, do 1 ao 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, isto é, depois de tudo que nós vimos, os 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, com Zofar foram apenas 2 ciclos, e as palavras de Eliú, o Senhor, versículo 1 do capítulo 38,
do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Apenas uma questão aqui, meus irmãos, para nós discutirmos. Uma questão do próprio texto. O Senhor Deus vai perguntar a Jó quem é este que escurece os desígnios do Senhor com as suas palavras sem entendimento. E uma pergunta que se levanta é: de quem Deus está falando? É de Jó ou é da última pessoa que falou? E aí você pode até estar pensando, o pastor está arrumando confusão. Não, não estou, é só uma pergunta para a gente refletir. Outras pessoas podem estar falando assim, claro, pastor, é Jó. Será? Observe, versículo 2, como Deus vai se referir a alguém, e utilizando aqui um pronome. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Esta pergunta é direcionada a Jó, mas veja só. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Se a pergunta do versículo 2 fosse direcionada a Jó, ela viria conjugada todinha aqui na segunda pessoa do singular, não é? Quem és tu, por exemplo, que escurece os meus desígnios e tal. Mas veja como há distinção aqui de duas pessoas. Uma do versículo 2 e outra do versículo 3. Esta do versículo 3, esta pessoa é o próprio Jó, quando Deus vai se direcionar diretamente a ele e vai utilizar esta construção, isso é, na segunda pessoa, até o final do seu discurso com Jó. Ditas estas coisas, avancemos. Segundo trecho é um trecho mais longo, que vai até o verso 38 do capítulo 38. Então, eu queria que você lesse comigo com atenção, para que nós não deixemos escapar aqui os detalhes. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, isto é, dos fundamentos da terra, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Agora o segundo grupo de perguntas, né? Terceiro grupo de perguntas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apagasse as orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? E aqui a ideia, meus irmãos, de abismo não é abismo da terra, como um cânion, por exemplo, né? Mas está ligado à profundeza do mar. Veja que está ligado ao manancial do mar, este versículo de número 16. A pergunta é, você percorreu, né, o mais profundo, né, do mar? Versículo 17. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa?
Tens ideia nítida da largura da terra? Dízimo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo e não há gente. Até lá chove, né? Para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Aqui, muito provavelmente, se referindo à ursa menor. Versículo 33. Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvem? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Meus queridos irmãos, que trecho maravilhoso de perguntas com respostas já embutidas, feitas por Deus a Jó. E como nós, muito tempo depois, podemos ver a beleza e a grandeza do nosso Deus. Note bem que logo no início, nos primeiros versículos, o Senhor Deus vai dizer, por exemplo, a partir do verso 8 até o 11, que ele mesmo fez essas coisas. E algumas perguntas que são levantadas aqui abordam temas que são como que dúvidas de todos nós, porque nós não vemos esses detalhes, por exemplo, no relato da criação em Gênesis, capítulo 1. Lá há uma quantidade de detalhes da criação de Deus. Em especial, os dias, a ordem em que eles foram criados, né? A ordem em que os elementos da criação foram trazidos à existência pela voz do Senhor e sem utilizar nenhum outro recurso, é o que a Bíblia diz, é o que os nossos símbolos de fé também sustentam, expõem. Mas nós não temos tantos detalhes acerca de quantidade, localização e como, na percepção de Deus, ele constitui cada detalhe de cada elemento da criação. Olha como é bonito o versículo de número 9, quando ele diz assim, onde você estava, né, ou quem encerrou o mar, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, né? Ficou ali completo, cada detalhe. Ele não apenas criou, mas envolveu com cada detalhe, deixou pleno, perfeito. É por isso que em Gênesis 1, versículo 31, nós lemos que Deus, tudo que Deus criou, viu Deus que era muito bom, perfeito, pleno. E este texto chama a atenção por causa disso. Não temos todos esses detalhes lá em Gênesis 1, mas eles aparecem aqui
na fala do próprio Deus, não é outra pessoa que está inventando modas, é o próprio Deus falando detalhes da sua criação. Isso chama a nossa atenção, a riqueza de detalhes que o Senhor utiliza aqui. E todas essas perguntas são feitas a Jó. É claro, o Senhor está usando esse trecho para confrontar Jó. Jó sabia muito bem quem era o Senhor. Mas, neste processo de tribulação, ele exagerou um pouco em suas palavras. E o Senhor está fazendo lembrar, mais uma vez, de quem Deus é, de sua grandeza, e que Jó, num certo sentido, estava certo de depositar toda a sua confiança neste Deus. Estava caminhando corretamente. E aí Deus vai relembrar, olha, Jó, é que à medida em que Deus vai construir aqui, eu cortei no versículo 38, mas nós vamos ver, à medida em que Deus vai construindo esse diálogo, essas falas com Jó, Jó perceberá que, por mais íntegro, mais reto, temente a Deus que ele esteja, ninguém, nem mesmo Jó, pode se comparar ao Senhor Deus, que é grandioso, que é majestoso, que é mais sábio do que todos. Então, este é o cenário colocado aqui. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui no comentário. Se quiser fazer de maneira mais privada, pode me mandar aqui no telefone e eu observo aqui, tá bom? À medida do possível também. Né? Tem dia que o telefone não funciona direito. Muito bem. Fica a dica aí para os meus filhos, um presente do Dia dos Pais. Avancemos. Segunda coisa, do verso... na verdade, a terceira coisa, do verso 39 do capítulo 38 até o finzinho do capítulo 39, Deus vai continuar fazendo perguntas, mas a ênfase será outra. Então, a primeira é, onde você estava quando eu criei o mundo? Segunda coisa, tudo foi colocado no seu devido lugar. E é isso que Deus dirá agora a Jó, por meio também destas perguntas. Vamos observar aqui, versículo de número 39. Caçarás, porventura, a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das costas quando dão as suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para ela. Quem despediu livre o jumento selvagem? E quem soltou as prisões ao asno veloz? Ao qual dei o ermo por casa, e a terra salgada por morada. Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele a ti, que te traga para a casa o que semeaste e o recolha na tua eira? O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e pernas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se aquece de algum pé,
os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo. Preste atenção nesse detalhe. Porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas, quando de um salto se levanta para correr, risque do cavalo e do cavaleiro, no sentido de ser até mais veloz. Versículo 19. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crime. Acaso o fazes pular como o gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escava no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele, chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira, devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta, ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as suas asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa. Seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue. Onde há mortos, ela aí está. Meus irmãos, o Senhor Deus, além de ser sábio, também é poético. Não é heresia nenhuma nós afirmarmos isso. E você está percebendo, se ainda não tinha parado para ler o livro de Jó com bastante atenção, hoje você está tendo esta rica oportunidade de ver como Deus constrói esta palavra que ele está direcionando a Jó, utilizando-se dos mesmos recursos que os homens utilizaram até aqui, da linguagem, isto é, de maneira poética, como ele está dizendo, num primeiro momento, como vimos, que ele criou todas as coisas. E num segundo momento, que ele coloca tudo no seu devido lugar. Estes animais citados aqui foram vários grupos de animais citados. Eles não têm problemas com a sua sobrevivência, porque o Senhor os sustém. Vamos nos lembrar que animais entraram em extinção na sua grande maioria por causa do homem, e não por escassez apenas. Veja como Deus coloca aqui algumas informações de grupos de animais que foram criados para viver a ermo, em lugares não habitados, e o Senhor os sustém. Tudo está no seu devido lugar. Nós veremos até o fim dessa construção de Deus, é que ele vai chegar ao fim e vai dizer assim, Jó, da mesma maneira que eu criei todas as coisas, as coloquei em seus devidos lugares e as mantenho na mais perfeita ordem, quanto mais eu cuido de ti. E é exatamente isso que Deus nos ensina neste trecho. Nós nos apavoramos muito, meus irmãos. É bem verdade que o medo é também marca do pecado que está no nosso coração. Não quer dizer que não há motivos para nos preocupar, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que muitas vezes nós exageramos nas nossas preocupações. E este exagero é pecaminoso pelo fato de que nós fomos criados por um Deus sábio e poderoso. Se torna pecaminoso este pensamento porque nós servimos a um Deus que nos salvou e que nos mantém preservados nesta salvação. Todos nós, inclusive eu, não deveríamos temer tanto quanto tememos as coisas.
porque nós estamos debaixo do cuidado do Senhor nosso Deus. Este que criou todas as coisas, na sua perfeição, nos detalhes. No versículo 38, ele citou aqui coisas fora do planeta Terra, mas que fazem parte de toda a constituição do universo. O Órion, o Sete Estrelo, a Ursa, coisas que os homens, no mais potencial que têm de seus equipamentos, não conseguem desvendar os mínimos detalhes. Mas Deus sabe de tudo, porque Ele criou. Como Deus coloca as coisas nos seus devidos lugares. Mantém tudo no seu devido lugar, na sua mais perfeita ordem, não faltará nada, como não falta aos animais, não faltará para nós. O interessante é que o Senhor Jesus vai usar a mesma construção quando está ensinando o seu povo. Observai as aves do céu. Observai os lírios do campo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O vosso Pai sabe que vocês necessitam de muitas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um momento realmente maravilhoso observar essa forma poética com a qual Deus se direciona a Jó. Voltando aqui ao nosso script, esta primeira parte nós já percorremos, e agora vamos à segunda parte, a última parte do nosso estudo, que é mais algumas perguntas, ou que são mais algumas perguntas feitas por Jó. E eu destaco aqui uma paráfrase minha, né? Como se o próprio Deus estivesse falando a Jó. Você ainda quer falar, Jó? Porque Jó falou bastante. Jó falou durante o capítulo 3 inteiro, respondeu aos seus amigos, e agora ele está quieto. E o Senhor é como se fizesse essa pergunta, né? Você ainda quer falar, Jó? Neste ponto, observe o que está posto aí. Deus demonstra, mais uma vez, que ele é incomparável em força e poder. Nem mesmo os elementos mais poderosos da criação são comparáveis ao seu Criador. E, meus queridos irmãos, prestem atenção, porque o Senhor Deus vai levantar aqui dois elementos que são extremamente poderosos na criação. Algumas dúvidas nós não temos informação. Uma delas é se estes elementos ainda existem, mas os irmãos verão, se eles ainda estão vivos, né? Mas que naquela época, no tempo de Jó, eram os dois elementos mais poderosos da criação, que os homens temiam demais, e o Senhor agora se coloca em contraposição a eles para dizer: eu sou superior, eu os criei. A fonte de todo esse poder que eles têm vem de mim, eu sou superior a eles. Então vejamos, meus irmãos, com detalhes. Do capítulo 40 até o capítulo 41. Observe como Deus inicia esse primeiro trecho, né? Como quem fala, quer falar ainda, Jó? Leia aí comigo. 40, verso 1. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, Deus vai agora dar algumas respostas a Jó, e resumindo tudo que Deus falará você, Jó, não é igual a mim. Versículo de número 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei,
e tu me responderás. A mesma estrutura que Deus utilizou lá no capítulo de número 38. Verso 8 agora. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz, como ele o faz? Aqui Deus está se referindo àqueles trechos em que Jó disse assim: eu queria que eu fosse julgado agora, e Deus estivesse aqui diante de mim com o seu trono, e eu apresentarei a minha defesa escrita. Lembram-se disso? Há 2 estudos atrás foi este momento, bem no finzinho ali da fala de Jó. E ele vai dizer, eu queria aqui estar, né, pronto para me defender, e veriam que eu sou justo. Agora o Senhor vem e fala assim, calma lá, Jó, calma lá. Versículo de número 10. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória. De fato, Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, mas Deus é maior do que ele, né? Deus é superior. E aí Deus vai chamá-lo para contemplar 2 elementos da natureza. Primeiro, o versículo de número 15. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Então, 2 coisas aqui. Algumas versões trazem, ao invés da palavra hipopótamo, a palavra crocodilo. E, de fato, as características desse animal que o Senhor dará agora não se aplicam muito ao hipopótamo, né? Mas fica aí esse registro. O que deve ser ainda mais ressaltado por nós não é apenas essa questão das palavras, mas que este animal, seja qual for, foi criado por Deus, juntamente ali com os homens, né? Faz parte da criação do Senhor. Isso precisa ficar claro. Versículo 15, né, quando diz que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Avancemos. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Olha que bonito. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço no nariz? Só um minutinho que está passando um carro de som. Não é o carro do ovo, tá? É um outro carro de som. Então você vai ver aí um ruído junto comigo. Voltemos a falar desse animal, então. A ideia, meus irmãos, é que Deus criou este elemento, reconhecido por Jó e pelos homens, como algo maravilhoso, forte, que é indomável, por assim dizer. Veja o versículo de número 24. Quem pode apanhá-lo quando ele está olhando, né? Quem pode meter o laço em seu nariz? Então, preste atenção nisso. Mas como Deus ressalta a beleza, a força desse animal, mais diz, eu o criei.
Versículo de número 19. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Que maravilha. Agora, Deus vai falar segunda vez, né? Nós já pegamos aqui, né? Tudo que está debaixo dos céus é meu. E esta expressão vai ser dita aqui a partir do do capítulo de número 41. E o Senhor ressalta a presença no mundo de um outro elemento muito poderoso na criação. E aqui, versículo 1 do capítulo 41, aparece na nossa versão crocodilo. Mas a palavra hebraica aqui é Leviatã, isto é, o monstro marinho que Jó falou lá no do capítulo de número 3, que o dia e a noite em que ele nasceu eram tão horríveis e tão malditos que ele até gostaria de contratar as pessoas que mexem lá com o monstro marinho para ele destruir. É a mesma palavra, é o Leviatã, que aparece em outros textos das Escrituras, como no Salmo 74, e no Salmo 104 também, e Isaías 27. E ali, na nossa versão, vai aparecer referência ao monstro marinho. Pois muito bem, vamos ver algumas características deste animal. Podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo, ou Leviatã, ou lhe levantar a língua com uma corda? Lhe travar, perdão. Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhes-ás a pele de arpões? Ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. É a ideia de que põe a mão nele para você ver o que vai acontecer. Lembra até ali da luta, mas depois não vai ter mais o que lembrar, porque ele vai acabar com você. Versículo de número 9. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Meus irmãos, a palavra precisa ser lida com muita atenção. Você bate o olho aqui, você vai, tá falando do crocodilo, seja o que for, Deus está falando aqui e tal, não sei o quê. Versículo 10, o Senhor firma ali, ele faz o nó e mostra toda a cena diante de Jó. O que Deus quer dizer com todas essas perguntas? Resposta: ele quer dizer que ele é superior a qualquer elemento mais poderoso que seja na criação. Olha o versículo 10, ele está falando ali do crocodilo, mas na segunda pergunta ele fala dele. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Perguntas refeitas em Isaías, como nós lemos, 40. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos 11, no finzinho ali. Ó profundidade da riqueza. Quem foi o conselheiro de Deus para que ele tenha tanta sabedoria assim? E vai avançando. Versículo de número 11, o finzinho, e daí eu tirei essa expressão deste tópico. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem de sua grande força, nem da graça da sua compostura. E aí agora ele volta a falar do crocodilo ou do Leviatã. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem lhe abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta.
A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espinhos faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Um pouco parecido disso é o que os filmes retratam como sendo ali o dragão, né? Algo parecido ali com o dragão e tal. Mas é um monstro marinho. Versículo de número 22, no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como se fora de si, como fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha, e o cobre, pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam um restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do blandir da lança. Debaixo do ventre, há escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como caldeira de unguento. Após si, deixa um suco luminoso, o abismo parece ter-se encandecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Versículo 33. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para não ter medo. Este é um animal poderosíssimo, indomável, mas Deus diz bem claramente: eu o criei. Deus é a fonte desse poder maravilhoso, que pode fazer com que uma criatura dessa, temida por todos os homens, ainda assim não seja comparada a ele. Meus irmãos, esta é a resposta de Deus a Jó. E no capítulo 42, você já olhou aí, você sabe muito bem, é Jó quem vai falar aquelas frases que a gente conhece bem, né? Mas isso é assunto para a semana que vem. O que nós precisamos observar é que Deus responde a Jó e deixa clara a sua majestade, a sua grandeza, os seus propósitos. E faz com que Jó saiba que, por mais que Jó não tenha provocado tanto sofrimento para si, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo o que aconteceu com Jó está dentro do controle do Senhor. Uma ressalva importante a ser feita, na verdade não é uma ressalva, né? É um detalhe aqui a ser chamado a nossa atenção, é que mesmo falando todas estas coisas, confrontando Jó, relembrando que ele também estava íntegro, né, diante desse processo, enquanto Deus falava, o sofrimento de Jó não foi recolhido. Será recolhido agora, depois de todo esse processo. Isso também faz parte do tratamento de Deus para com Jó em meio à tribulação. E é desta mesma maneira que muitas vezes acontece conosco. Nós estamos num momento complicado, pedimos ao Senhor que nos atenda, ele nos atende, mas ainda em meio ao sofrimento, no fim do qual, segundo a vontade e o tempo dele, ele nos dará descanso para a alma e para o nosso coração, satisfação para o nosso coração. Meus irmãos, um texto realmente muito belo, você pode reler para relembrar algumas coisas,
pode também fazer as suas perguntas. O importante é que nós saibamos que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Senhor da criação. E criou as coisas nos seus detalhes mais precisos. E que nada lhe foge ao controle, nada lhe foge à sua sabedoria. E Ele é a fonte de todo poder. Por mais poderosos que estejam alguns elementos da criação, ou algumas disfunções da boa e perfeita criação de Deus, Ele é superior a todas elas. Portanto, devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Devemos crer que Ele é soberano e que conduz a história para o louvor da sua glória e que cuida tanto da sua criação, dos animais, da natureza, quanto mais do seu povo, a quem Ele ama. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por mais este estudo. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Como o Senhor fez com Jó, fala, ó Pai, com todos nós, teu povo. Nos abençoe, Senhor. Perdoa-nos por nossa pequenez na fé, muitas vezes, por tantas outras vezes que desconfiamos, ó Deus, da tua sabedoria e do teu controle sobre o nosso viver, do teu domínio sobre todas as coisas. Ensina-nos, ó Pai, cada dia a confiar mais em Ti, sabendo que Tu és poderoso, Tu és majestoso. E Te louvamos, ó Deus, porque mesmo sendo tão grande e nós tão pequenos como parte da Tua criação, o Senhor decidiu nos amar, nos salvar e nos unir a Ti. Ó, que grande amor o Senhor demonstrou por nós. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor também nos faz dignos desse amor por causa dos méritos de Cristo. Muito obrigado por estudar a tua palavra de novo e por alimentar a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Faltou aqui um slide, né? E uma citação do pastor Daniel Santos Júnior. Deus jamais exigiu que entendêssemos tudo o que ele faz, mas ele sempre espera que não nos esqueçamos de quem ele é. E assim nós encerramos mais este estudo da palavra do Senhor. Caminhando também para o fim da nossa escola dominical. Relembrando, não é? O Dia dos Pais hoje. Que Deus abençoe todos os pais queridos. Seja um dia agradável, como todos os outros, né? Devem ser em família, em harmonia, mas que nós possamos agradecer ao Senhor por ser capacitados por Ele para receber essas ricas bênçãos que estão os filhos. Tenham, então, um bom dia aí com suas famílias. Também lembramos, né, do estudo do treinamento para os pais na quarta-feira, e hoje o nosso culto, que será transmitido lá da nossa igreja a partir das 18 horas. Tá bom? Orem pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles nossos irmãos que estão passando por tratamento de saúde, pelas famílias também que estão aí atribuladas ou enlutadas por conta do vírus. E lembre-se também dos nossos aniversariantes da semana. Meus queridos, que Deus abençoe, um bom domingo a todos e nos vemos mais tarde. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até mais. Deus abençoe.